Me pediram para tratar um pouco aí da relação de púlpito e política. É uma relação tensa e explosiva, e dentro da grande espectro de temas que a gente poderia abordar aqui, eu gostaria de oferecer a vocês o que seria a compreensão que historicamente reformados têm tido quanto à relação da Igreja com o Estado, ou dos cristãos também com o Estado ou com as autoridades constituídas. Uma questão pessoal, que eu diria logo no começo aqui, muito do meu estudo e tentativa de lutar com esse tema tem a ver com a própria doutrina reformada. Para os reformados, um ponto-chave é que Deus tem misericórdia de quem quer, endurece a quem quer. Então, o tema da soteriologia, sobretudo, é uma questão chave para a tradição reformada. Aqueles que aderem à tradição reformada, muito rapidamente vão confessar que Deus é o Senhor no campo da salvação e toda a glória deve ser dada a Ele. Mas, do outro lado, quando se passa a tratar de outras questões, de outras esferas, aí a situação muda um pouco de figura. Parece que esse Deus, que reina em majestade sobre a eleição e reprovação, não tem muito a dizer ou não tem muito que se meter em outras esferas, sobretudo na esfera política. Então, a partir desse ponto, eu tentei lutar com essa questão e, de certa forma, vou compartilhar um pouquinho com vocês uma parte aí do que eu tenho estudado e meditado sobre o assunto. Uma outra questão introdutória, agora diretamente sobre o tema, algo que é profundamente irritante nos debates contemporâneos, e a gente não precisa quebrar muita cabeça para ver que nosso país está polarizado e dividido quanto os grandes temas aí relacionados com a questão política, é que quando surgem situações de contestação, a esquerda usa como um tipo de arma e de xingamento a noção de que todos os seus adversários são fascistas. E esse é um tipo de xingamento que você encontra sendo proferido não apenas na grande rede, Facebook, Twitter, mas também no dia a dia, em piquetes da porta de universidades, escolas, etc. e tal. Então, qualquer pessoa que se oponha aos dogmas da esquerda, aos postulados da esquerda, ele é rapidamente rotulado de fascista. Mas esse tipo de uso político dessa expressão, que também não é definida, não é novo, já é um uso e costume dos esquerdistas desde o final da Segunda Guerra Mundial xingar e rotular aqueles que discordam deles de fascistas. Tony Judith, no seu grande livro Pós-Guerra, ele tem um capítulo bem interessante sobre as guerras culturais em que a Europa se defrontou entre 1945 e 2000, e ele vai dedicar uma atenção a esse tipo de postura, os socialistas tentando ganhar algum tipo de espaço no Ocidente via partidos políticos e rotulando e xingando seus adversários de fascistas, independente do quadrante político que seus adversários estejam. O que se sucede quando a gente começa a estudar política um pouco mais a fundo, é que mesmo homens como Franklin Delano Roosevelt e Winston Churchill seriam rotulados rapidamente de fascistas pelos esquerdistas, quando, na verdade, eles estariam muito mais no espectro democrático liberal do que no espectro autoritário conectado ao fascismo, ou pior, totalitário, conectado à social-democracia. Há uma frase que é atribuída a Mussolini, mas até onde eu tenho lido não é de Mussolini. A frase diz: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Essa é uma noção, uma frase que pode resumir o que é o fascismo, mas também pode ajudar a resumir muitas dessas noções autoritárias e totalitárias conectadas com a esquerda. Então, o xingamento de que os adversários da esquerda são fascistas, na verdade, é um tipo de xingamento pueril, sem substância histórica ou filosófica, e que, na verdade, é mais um daqueles casos do tipo acuse-os do que você é, chame-os pelo que você faz. O que eu quero argumentar com vocês aqui, na medida que eu tento desenvolver o que a tradição reformada tem estabelecido como aspectos inegociáveis da relação Igreja e Estado, é que a posição que a tradição reformada tem defendido, que é a noção de república, e isso a gente vai trabalhar um pouco sobre isso mais adiante, está longe de ser fascista. Na verdade, o que a tradição reformada
luta resguardar são valores civilizatórios que sustentam o Ocidente e que estão na base de algumas das nações mais prósperas e mais livres que nós temos também, seja na Europa ou no continente americano. Algumas questões que são importantes para a gente aqui. Um ponto que é introdutório também, e a gente precisa deixar claro, é que a visão cristã reformada da sociedade não se centraliza nem do indivíduo, nem na instituição, mas naquilo que é chamado de soberania das esferas, nas quais muitas e diferentes instituições funcionam debaixo do reinado de Deus. Aqui, um ponto que pode ajudar-nos a guiar aí na nossa linguagem política, é que a tradição reformada vai rejeitar tanto visões conectadas com a esquerda e a direita de sociedade. A esquerda centralizada no Estado, o Estado é o absoluto para a esquerda, a direita centralizada no indivíduo, o indivíduo como absoluto para a direita ou para o conservadorismo. O que a tradição reformada vai defender é a noção da soberania das esferas, isto é, que o único Deus, Rei e Criador, aquele que tem misericórdia de quem quer e endurece quem quer, ele estabeleceu várias esferas e todas essas esferas, eu vou mostrar daqui a pouco num quadro algumas dessas, estão debaixo do controle soberano de Deus. O que a tradição reformada vai afirmar é uma noção não hierárquica da sociedade civil, o que já é um choque para a nossa tradição lusa, para a nossa tradição ibérica, que pensa em termos de hierarquia. Vocês já devem ter passado aquela experiência do tipo, você esbarra com alguém e a pessoa diz, você sabe com quem você está falando? Geralmente é um funcionário civil que sai com esse tipo de argumentação. Mas o fato é que por trás dessa argumentação há uma noção hierárquica, claramente delineada da sociedade. Para a tradição reformada, Deus é supremo, Deus está acima de todas as esferas que compõem a sociedade, e o que Deus preconiza é uma visão não hierárquica dessas esferas. David Koyzis, no seu livro Visões e Ilusões Políticas, ele diz o seguinte: a tradição reformada vai defender, primeiro, que a soberania derradeira pertence somente a Deus. Segundo, toda a soberania terrena é subsidiária da soberania divina. Terceiro ponto, não há nenhum foco último ou penúltimo da soberania nesse mundo do qual todas as demais soberanias sejam derivadas. Por exemplo, alguns cristãos no passado entenderiam que Deus tem a supremacia, que Deus estabeleceu o Estado e todas as demais esferas da sociedade funcionariam debaixo do controle ou debaixo da autoridade do Estado. O que a tradição reformada vai defender é que o Estado está ao lado de outras esferas com o mesmo grau de importância das demais esferas. Ok, vamos dar uma olhada num quadro agora. Eu espero que esse quadro ajude a gente a tentar entender o que a tradição reformada defende aí quanto ao que a gente chama de ordem social. Você pode ver no quadro que Deus está acima de toda a sociedade, ou de todas as esferas que compõem a sociedade. Deus é rei, Deus é supremo, Ele é aquele que controla todas as coisas. Como diz o credo 2 vezes, esse Deus é o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder em si mesmo. Só que esse Deus que tem todo o poder, que é o Criador, Ele cria também outras esferas. O Estado, que é o que nós temos em vista aqui hoje, e há todo um debate entre reformados se Deus criou o Estado antes da queda ou depois da queda, mas isso também não vem ao caso para nós aqui. Mas nota, para a tradição reformada, ao lado do Estado, Deus também criou uma outra esfera chamada família. A família, então, como a esfera criada por Deus, é uma esfera que não depende do Estado para a sua própria existência. Uma outra esfera, e essa é uma noção também antiga dentro da tradição reformada, é que Deus criou a escola, e a escola funciona como uma esfera que é independente do Estado e também da família. As artes, o entretenimento, outra esfera criada por Deus, e um debate bem interessante que poderia ser travado é: a arte que é subvencionada pelo Estado é arte ou mera panfletagem? Porque para a tradição reformada, a arte tem o seu valor per si. E se você quer um vislumbre do que é a arte reformada, forçando um pouco aqui o uso das expressões, você pode olhar os quadros de Rembrandt.
que era da Igreja Reformada Holandesa, e ele expressou em seus quadros não a sua fé numa denominação, mas você vê nos seus quadros a expressão da crença do Criador, da beleza da criação, da dignidade da pessoa humana, etc. Então a arte seria, o entretenimento seria uma esfera separada das demais esferas. O trabalho também é uma esfera distinta e com existência independente da família, da escola e do Estado. E no final nós temos aí a igreja como uma outra esfera. Então, no entendimento reformado da sociedade, Deus é o Rei, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Criador, Ele cria a realidade, Ele cria os céus e a terra, e ao criar céus e a terra, e nós já vemos isso em Gênesis capítulo 1, Deus já cria certas esferas, e essas esferas não dependem umas das outras para sua subsistência. Cada esfera é ordenada por Deus, cada esfera é regrada pelo próprio Deus. O Estado só entra quando há conflitos entre as esferas, ele só entra como interventor e mediador, ficando do lado do fraco contra o forte. Mas do outro lado, nenhuma das demais esferas, família, escola, artes, igreja, trabalho, dependem do Estado para sua legitimidade. Então, quando se fala, por exemplo, da igreja como uma salvaguarda ao Estado, ou da família como salvaguarda ao Estado, em alguma medida essa linguagem contém reminiscência do entendimento reformado, que vem lá do século XVI, de homens como Johannes Althusius, o próprio João Calvino, mais adiante Samuel Rutherford, de que Deus, ao estabelecer essas esferas, Ele dá devida importância a cada esfera, Ele dá as áreas, Ele oferece as áreas em que essas esferas militarão, mas uma esfera delimita a outra esfera, de tal forma que uma esfera não venha a abarcar toda a realidade, ou dominar toda a realidade, porque para a tradição reformada, só Deus é Senhor sobre toda a criação, só Deus é Senhor sobre todas as esferas. Nesse ponto, então, aqui a gente pode tentar visualizar um pouquinho as distinções de quadrantes políticos e a distinção do entendimento reformado de sociedade política, do entendimento da maior parte dos evangélicos, principalmente aqueles oriundos da tradição fundamentalista evangélica norte-americana, final do século XIX, começo do século XX. Para a esquerda, Deus é eliminado do quadro e o Estado é colocado no lugar de Deus. O Estado se torna absoluto. Ao Estado é dado sacrifício, ao Estado é dado total lealdade, total culto. E eu não vou me alongar aqui. Em meu livro, capítulos 3 e 4, Contra a Idolatria do Estado, eu dou bibliografia e tento levantar as questões ligadas ao culto do Estado, presente aí em grande parte do debate político do século XX, século XXI, mas o fato é que, conectado com a esquerda, o Estado é supremo. É famosa a definição de Norberto Bobbio, de que a direita vive com as desigualdades, a esquerda ele tenta eliminar as desigualdades, mas a pergunta que deve ser feita é, para a esquerda, quem é o ente que elimina as desigualdades? É o Estado onipotente, o Estado que é cultuado é aquele que tem o dever de eliminar as desigualdades. O século XX é pródigo de lições quanto ao que acontece quando o Estado tenta eliminar desigualdades. Mais ou menos 100 milhões de mortos somente do lado do comunismo, do lado da esquerda, na medida que o Estado tentou igualar as pessoas. A direita elimina Deus, ou valoriza Deus, mas o centro para a direita é o indivíduo. Então, chega a ser até constrangedor, também na linguagem política contemporânea, dizer que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que passou a ser conhecido apenas do pós-guerra como partido nazista, é um partido de direita, quando nem mesmo os nacionalsocialistas se enquadravam como seguidores da direita. Perdão aqui. O fato é que, para a direita, o indivíduo é que tem o valor, o indivíduo que é central. Então, se você quer buscar uma extrema-direita, você tem que buscar essa extrema-direita, por exemplo, em anarcocapitalistas, em libertários. Você pode ver um vislumbre da extrema-direita no Tea Party americano, que intentava eliminar até o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed. Essa seria a extrema-direita, quer dizer, a ênfase do indivíduo é levada ao extremo, uma crítica muito acentuada ao Estado, até mesmo uma busca pela eliminação do Estado e toda a ênfase no indivíduo. Na tradição evangélica, comumente,
faz uma cisão nesse quadro. Então Deus tem a ver com a igreja, e tão somente com a igreja, e todas as demais esferas foram entregues ao diabo, ou pertencem ao reino de Satanás. Então, muitas vezes, o que se intenta é que o cristão busque realização pessoal, até mesmo profissional dentro da igreja. O cristão ele é arregimentado, por exemplo, por meio de testes de dons espirituais, para servir ministérios da igreja. O seu chamado secular é um fardo, que ele tem que lidar com ele, mas ele se realiza mesmo dentro da igreja. E o entendimento também, tanto no púlpito como no nível popular, nesse terceiro enquadramento aí, que a tradição reformada rejeita, é que a Bíblia não tem nenhuma orientação para dar para o que a gente faz lá fora. Não tem uma orientação para o trabalho, não tem uma orientação para as artes, muito menos para questões políticas, sociais e econômicas. Como se o Antigo Testamento não estivesse cheio de histórias palacianas, histórias de campos de batalha, de lutas, de guerra civil, de protestos sancionados pelo próprio Deus, tributação excessiva, e nada disso tivesse nenhuma relação com o que nós fazemos aqui e agora. Então, a tradição reformada se distingue de outros enquadramentos políticos ao colocar Deus e sua supremacia no centro. Deus é todo-poderoso. Deus reina não só sobre eleição e reprovação, mas Deus reina sobre a sociedade, e Deus tem uma palavra para nos orientar também quanto à nossa relação com a sociedade. Visões tipicamente conservadoras que não levam Deus em conta são rejeitadas. A visão conectada com a esquerda de supremacia do Estado é cabalmente rejeitada como idolátrica, como uma nova tentativa de agradar Baal ou se ajoelhar diante da estátua de Nabucodonosor. Mas também a visão tradicional evangélica é rejeitada na medida que se entende que há muito na Bíblia para guiar nossa relação com política, com economia e violência, etc, etc. Abraham Kuyper, talvez um dos homens mais importantes da tradição reformada, ele vai dizer basicamente o seguinte num dos seus sermões: na extensão total da vida humana, não há nem 1 centímetro quadrado acerca do qual Cristo, que é o único soberano, não declare: isto é meu, ou isso me pertence. Então, quando nós voltamos para aquele quadro, e agora unimos essa frase de Kuyper com o que nós vimos no quadro, a ideia que vem da tradição reformada é que todo quadrante que compõe a sociedade pertence a Deus e ao seu Messias, que é Jesus Cristo. E a tarefa do cristão não é se evadir da sociedade, esperando um arrebatamento secreto, uma volta iminente de Cristo, mas a tarefa do cristão, equipado por uma igreja saudável, ser de fato sal e luz da sociedade, preservando a sociedade, levando a luz da graça para essa mesma sociedade e ousadamente requerendo cada esfera da sociedade para Cristo como o único Rei. Posto isso, eu queria desenvolver o que eu chamaria de algumas teses da relação do cristão com a política. Eu não quero dizer que o que eu estou colocando para vocês é novidade, porque não é. No capítulo 6 do meu livro, vocês podem ver a bibliografia que está por trás dessas teses. Johannes Althusius, Samuel Rutherford, Francis Schaeffer, Wayne Grudem, o próprio Augusto Nicodemos Lopes. Eu cito uma carta pastoral que ele escreveu na época que ele era chanceler do Mackenzie, orientando a comunidade universitária quanto à relação de fé e política. A própria Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 23, já nos dá algumas pistas que têm a ver com o que eu quero elencar para vocês a partir de agora. Uma primeira afirmação que é central para a relação da igreja e Estado em perspectiva reformada. A tradição reformada, ela afirma uma distinção completa entre igreja e Estado, e ela também lembra que toda autoridade procede de Deus. Para a tradição reformada, então, igreja e Estado são esferas distintas, são esferas separadas. A igreja é a esfera do culto, da adoração, da glória. A esfera da política é a esfera do serviço para todos, o serviço ao bem comum. Ambas as esferas são ordenadas por Deus, ambas as esferas são distintas e não devem ser confundidas. Ambas as esferas têm linguagens próprias também. A esfera do culto, a esfera da igreja, a esfera da adoração, a esfera do amém, da glória, da misericórdia, da graça de Deus. A esfera da política exige uma linguagem diferente.
Um dos livros mais políticos da Bíblia é o livro de Esther. Na verdade, você tem mais detalhes de embates políticos e palacianos em Esther do que até mesmo em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 de Reis, 2 de Reis e 1 e 2 Crônicas. Todo o drama, principalmente do capítulo 4 ao capítulo 10 de Esther, se passa dentro do espaço confinado de um palácio. E o nome de Deus não é mencionado uma única vez. Nenhuma vez. Então, o que isso lembra é que a esfera da política, que é aberta à participação dos cristãos, requer um outro tipo de linguagem, diferente da linguagem do culto. Então, primeiro ponto, para a tradição reformada, as duas esferas são distintas e são separadas. A esfera da igreja é uma, a esfera do Estado é outra. Ambas foram ordenadas por Deus, ambas as esferas estão debaixo do comando divino. Essas esferas não podem ser confundidas, não podem ser misturadas, elas são de dois tipos distintos. A esfera do culto com a sua linguagem própria e a esfera do Estado com a sua linguagem própria. Então, nesse ponto aqui, é completamente impróprio nós tornarmos, por exemplo, um culto um tipo de comício. Por exemplo, eu fui pastor no Rio de Janeiro durante algum tempo, e eram famosos os showmícios de um certo político, na época do PMDB, ligado à comunidade evangélica, que ele, em vez de usar o espaço público para oferecer as suas propostas para uma sociedade melhor, mais justa, o que ele fazia para angariar votos era culto, e ele pregava. Então, em linguagem reformada, nós temos uma postura que é mundana. Para a tradição reformada, não é questão de mundanismo, o crente beber, fumar, a forma que o crente se veste, isso é tudo matéria de debate, mas para a tradição reformada, mundanismo é a confusão das esferas, é o uso da linguagem do culto na esfera política, isso é mundanismo para a Sagrada Escritura. Então, o que esse candidato fazia, na verdade, é chamado de mundanismo, na medida que ele fazia pouco da linguagem sagrada do culto, usando-a na esfera política. Estado e igreja são distintos. E aqui nós precisamos fazer um alerta. John Stott foi um dos grandes pregadores evangélicos do século XX, começo do século XXI, talvez um dos maiores estadistas evangélicos que nós tivemos aí no último século. Mas em seus livros ele oferece aos seus leitores uma confusão no outro nível. Ele confunde o papel do cristão com o papel da igreja. E você tem que lembrar que John Stott era episcopal, anglicano, e para John Stott a igreja é a paróquia. A igreja no ajuntamento do povo de Deus. Então, no entendimento de Stott, o papel da igreja e do cristão se confundem na igreja, na medida que, para Stott, a igreja também tem que ajudar a paróquia, ajudar o bairro onde aquela igreja está inserido, posto que o bairro também é a igreja, o bairro é a paróquia. Para a tradição reformada, também para a tradição luterana, a igreja é a comunidade da palavra e dos sacramentos. A igreja é chamada para militar nesses pontos básicos. Cristo crucificado e ressurreto oferecido da pregação, nós somos batizados em nome de Cristo, nós somos unidos com a morte e ressurreição de Cristo do batismo, e em toda ceia nós somos elevados pelo Espírito Santo e alimentados pelo Cristo crucificado, esperando o banquete que teremos com esse mesmo Cristo no dia da ressurreição dos mortos. Essa é toda a missão da igreja, esse é todo o serviço da igreja, e não é pouco. Do outro lado, ainda que a gente afirme a distinção entre igreja e Estado, cristãos alimentados por a igreja de fato, que é a igreja cristã, igreja da palavra do sacramento, esses cristãos são chamados a fazer diferença também na esfera pública. Então, um outro cuidado é com a definição de igreja que nós temos. A igreja não pode se tornar uma ONG piedosa. Cristãos podem se arregimentar e abrir uma ONG. Cristãos podem e devem se unir para abrir escolas, eu vou mencionar isso daqui a pouco, abrir hospitais, orfanatos, asilos para idosos,
asilos ou espaços aí para cuidar de deficientes visuais, mas esse é o papel de cristãos, não o papel da igreja. O papel da igreja é delineado também na Sagrada Escritura, sobretudo no Novo Testamento. Então, o primeiro ponto é que a tradição reformada afirma que há uma distinção entre igreja e Estado. Ambas as esferas foram ordenadas por Deus e ambas as esferas recebem demandas distintas do próprio Deus. Segundo ponto, a tradição reformada vai rejeitar o conceito da soberania absoluta do Estado, também vai rejeitar o conceito da soberania absoluta do povo. Abraham Kuyper desenvolve isso na sua famosa obra Calvinismo. De certa forma, a tradição reformada rejeita modelos tanto autoritários e totalitários, como modelos populistas e, entre aspas, democráticos. Totalitários e autoritários vão colocar toda a sua fé no Estado. Para totalitários e autoritários, o Estado é um absoluto inegociável. As mudanças sociais, o milênio é alcançado por meio do Estado. Para populistas e supostamente democratas, o poder absoluto está com o povo. A tradição reformada vai rejeitar esses dois pontos. Para a tradição reformada, e lembra, o que a tradição reformada faz é aplicar a confissão de que Deus é soberano também sobre a salvação, também no âmbito civil. A tradição reformada vai lembrar que o poder reside em Deus e em Cristo, que é o Senhor de todo poder e autoridade. Como diz a Sagrada Escritura, Cristo é o soberano dos reis da terra e é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em outras palavras, preste atenção, para a tradição reformada, só Deus é o único absoluto. Tudo mais é relativo, tudo mais é relativizado. Aqui tem um ponto interessante. A nova esquerda demanda justiça. Virou um tipo de chavão, e aí você tem aquele oxímoro, né? Justiça social. Então fala-se muito da necessidade de implementar a justiça social. Se fala muito de que haja sociedade mais justa entre etnias, entre homens e mulheres, entre outras minorias, etc, etc. Mas, se você é cristão e perceptivo, você vai notar que por trás dessa demanda por justiça há uma base relativista. Se você começa a conversar com seus colegas esquerdistas, Deus, Escritura, revelação, lei natural, tudo isso é relativizado. O único absoluto é justiça. Como é que você consegue ter uma sociedade justa se o fundamento dessa justiça é relativizado? Para cristãos, sobretudo para cristãos reformados, Deus é o único absoluto do universo. Deus fala e todos nós os calamos. E o seu Filho, o nosso Salvador, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. À voz dele, todos se prostram. Uns para louvar, outros porque sabem que o julgamento vem. Deus é o único absoluto para a tradição reformada. E aí vem João Calvino. Já no finzinho das Institutas, ele diz o seguinte: o Senhor, portanto, é o Rei dos reis, e a Ele devemos ouvir acima de todos, tão logo abra sua boca. De forma secundária, devemos estar sujeitos aos homens que têm preeminência sobre nós. Olha que bonito, o francês era genial, mas somente sob a autoridade de Deus. Qual o ponto de Calvino aqui? Deus é o único absoluto, tudo mais é relativizado. Só que por Deus ser o único absoluto, quando essa autoridade secundária, ela se coloca debaixo de Deus, mesmo que ela não seja cristã, mas ela honra o seu chamado para ser uma autoridade sobre Deus, nós a honramos. Agora, quando ela não está sob Deus, aí olha o que Calvino diz: se as autoridades ordenarem algo contra o mandamento de Deus, devemos desconsiderá-lo completamente, seja quem for o mandante. Noções como resistência ao Estado, tiranicídio, etc., não foram inventados pelos filósofos franceses do século XVIII, às vésperas da Revolução Francesa. Esses temas, que são caros ao debate político, foram inventados, na verdade, por alguns teólogos medievais. Você já vê a ideia do tiranicídio, por exemplo, em Pedro Lombardo, na Idade Média, mas foram burilados, refinados por teólogos reformados do século XVII.
Samuel Rutherford, um dos grandes puritanos, participou da Assembleia de Westminster. Ele escreveu uma obra sensacional, citada algumas vezes, mas muito pouco lida. A obra dele tinha o título latino de Lex Rex. A ideia que se tinha no século XVII é que Deus, o rei é a lei. O rei é aquele especialmente escolhido por Deus para que por meio dele toda a sociedade seja estruturada. Então Deus é o supremo valor. Embaixo de Deus você tem o rei, que se confunde com o Estado, e depois todas as outras esferas recebendo valor ou estando debaixo da autoridade da realeza. Mas como lidar então, e essa é uma questão que Althusius no século XVI e Rutherford no século XVII começaram a refletir, como lidar quando o rei se torna tirano? Os nossos antepassados congregacionais e presbiterianos foram para o campo de batalha na Inglaterra no século XVII. Quando o rei resolveu governar sem o parlamento, na década de 40 do século XVII, 1640 em diante, os parlamentares, majoritariamente puritanos, foram à luta. Eles entenderam que o rei não podia violar o espírito da Magna Carta, que foi assinada no século XIII, e limitava os seus poderes. E o grande campeão foi um congregacional chamado Oliver Cromwell, que montou o primeiro exército profissional da história, onde o homem podia ser promovido de posto não pelo sangue nas suas veias, azul, mas pela sua bravura e competência no campo de batalha. O rei Carlos I foi aprisionado e os espiões do parlamento descobriram a correspondência do rei Carlos I com o rei de França, que era católico. E Carlos I, que era casado com a católica, ele promete para o rei de França que se ele invadir a Inglaterra e restabelecê-lo no poder, ele torna a Inglaterra católica. O rei comete 2 pecados políticos mortais aí. Primeiro, se aliar à França, inimigo histórica dos ingleses. Segundo, prometer a volta ao catolicismo depois do livro de John Foxe, o livro dos mártires, ter sido escrito. Com isso, o rei é acusado do crime de lesa pátria. E com isso, o rei é executado, ele é decapitado em público. Ele morreu como homem. A história conta que ele ora antes de morrer, entrega a sua alma a Deus e a Cristo antes de morrer. Mas ele foi morto pelo crime de lesa pátria. Primeira vez na Europa que um rei é executado. Qual era a base que leva esses congregacionais e presbiterianos a executar esse rei por meio do parlamento? Essa base foi estabelecida por Samuel Rutherford. A lei é o rei. E a lei que se aproxima, ou que tem seus justos valores conectados com aquela lei dada por Deus lá no Sinai, como a constituição do seu povo no deserto, depois como tribos e finalmente como reino. A lei constitucional refletida, ou que reflete os valores da lei maior, a lei de Deus, é que comanda uma nação. Quando um rei viola esses princípios constitucionais, que refletem os valores da lei divina, esse rei deve ser resistido, talvez deposto, e se deposto, e ele continua resistindo ao ordenamento, até mesmo executado. Então Rutherford lembra, no seu livro, que o cristão tem 3 direitos. Se o rei se torna autoritário, se o governante se torna autoritário, esse cristão ele tem o direito de fazer um pleito às autoridades intermediárias para que o rei abrande suas leis, o rei assuma um tipo de comportamento que seja adequado à lei maior, à lei constitucional, que é ela que tem primazia sobre o reino. Se o rei não atende às demandas do parlamento, então o cristão, segundo ponto, ele tem a liberdade de sair daquele reino, mudar de localidade. E se nem isso lhe é permitido, ou é posto sobre a mesa, terceiro ponto, esse cristão tem o direito de pleitear as autoridades intermediárias para que elas arregimentem exército e derrubem o rei tirano. Isso tudo sendo debatido no século XVI, no século XVII. Até mesmo a ideia do tiranicídio, a ideia de um indivíduo imbuído de fé eliminar um governante malvado. E essa é a questão ética que Dietrich Bonhoeffer, na década de 30 e 40 na Alemanha, debaixo do nacionalsocialismo, ele vai lutar com ela. Se você está dentro de um ônibus e o motorista do ônibus é louco e coloca em risco aqueles que estão dentro do ônibus e fora do ônibus, o que você faz?
A resposta para Bonhoeffer é: você usa de violência para retirar o motorista do ônibus do seu lugar, você assume o papel do motorista, você freia aquele ônibus por amor àqueles que estão dentro do ônibus, também aqueles que estão fora. Então Calvino lembra, nesse segundo ponto, que só Deus é absoluto para nós cristãos. Nós obedecemos às autoridades quando a prática delas se adequa, se ajusta às demandas desse único absoluto que é Deus. Mas quando o governante ele extrapola o seu mandato e começa a agir contra as leis de Deus que tem primazia, então esse deve ser resistido e desobedecido. A desobediência recebe então sanção divina. Terceiro ponto: Deus delega autoridade tanto ao governante quanto às pessoas. Na visão reformada da sociedade, a autoridade agora é delegada às várias esferas. As esferas lado a lado delimitam uma a outra, elas, por assim dizer, colocam anteparas entre as várias esferas para que elas não se sobreponham, para que uma esfera venha a ter poder sobre a outra, mas no final, o que nós temos aqui é uma estrutura de sociedade não apenas não hierarquizada, mas uma estrutura de sociedade onde cada cidadão do Estado tem a sua devida responsabilidade. Aquele que vota deve votar responsavelmente, porque ele recebe essa demanda de Deus, esse direito é dado pelo próprio Deus. Aquele que é votado deve se portar na esfera pública adequadamente, porque ele recebe essa demanda do próprio Deus, também por meio da autoridade dada às pessoas. O ponto aqui é que, ao ocupar o cargo de autoridade, nenhum homem tem poder sobre o outro. E esse é outro ponto que é meio chocante para nós aqui. Nossa mentalidade é hierarquizada, nossa mentalidade é baseada no poder do ente civil. Mais uma vez, você sabe com quem você está falando? Ok, na linguagem anglo-saxã, o servidor civil é servidor do povo. Então, na linguagem política anglo-saxã, que tem a sua base na reforma protestante do século XVI e também do século XVII, quando o servidor civil deixa de ser servidor civil, ele é promovido a povo. Usando a linguagem de Romanos 13, no original, o servidor civil que recebe a autoridade dada por Deus é diácono do povo, é ministro do povo. Então, no entendimento reformado, se a gente pode tentar pensar em termos de alguma hierarquia, toda a estrutura da sociedade é invertida. O deputado, o presidente, o juiz, o procurador, o policial, eles são servidores do povo e recebem a autoridade que é dada por Deus para eles desempenharem suas funções, se eles a fazem dentro dos marcos que procedem da própria lei de Deus. Então, nesse sentido, a autoridade humana ela é temporária e revogável. Ninguém é pastor, ninguém é diácono, ninguém é presidente, ninguém é deputado, ninguém é senador, ninguém é policial, ninguém é juiz, todos nós estamos. Porque no final, o único absoluto é o próprio Deus. Nós estamos no pastorado, nós estamos na Câmara dos Deputados, nós estamos na presidência. O cargo é transitório, o cargo é relativo, o cargo é temporário. Isso é um ponto importante para a tradição reformada. Mais uma vez, se o cargo é relativo e revogável, então os cristãos são chamados a se opor contra todo o sistema político autoritário e totalitário. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado. As pessoas estão com raiva hoje, as pessoas estão indignadas. Há uma descrença inata quanto aos valores democráticos, ao debate político civilizado, e há uma demanda hoje, por exemplo, de muitas pessoas por intervenção de militares, para um tipo de mudança, mesmo que seja temporária, necessidade de algum tipo de ação emergencial que recoloque o país nos seus trilhos. Reformados não toleram nenhum tipo de autoritarismo, nenhum tipo de totalitarismo. Ok? Esse é um ponto importante para nós aqui. A gente não pisca o olho para experimentos totalitários autoritários. E aqui a gente tem que fazer a distinção, ok? Os regimes de exceção que tivemos na América Latina eram chamados de autoritarismos,
muito mais conectados com o fascismo italiano, com o fascismo romeno, com o fascismo português, com o fascismo espanhol. Nacionalsocialismo e comunismo são totalitarismos. Então, aqueles que chamam nacionalsocialismo de fascismo, ou chamam fascismo, ou querem igualar o fascismo com o nacionalsocialismo, eles relativizam o mal sem par, que foram os experimentos totalitários do século XX. Eu fiz uma pequena digressão aqui, mas o fato é, nós não piscamos os olhos para experimentos autoritários ou totalitários. Esse é um ponto importante para nós aqui. A república, que eu quero terminar minha palestra tentando destacar esse ponto, a república é um valor inegociável para o cristão reformado, na medida que a república é aquele modelo que mais se adequa ao que nós podemos aprender de política em toda a Sagrada Escritura, no Antigo e no Novo Testamento. Então, especialmente o totalitarismo, o experimento do século XX, até 1917, com a Revolução Russa, que para alguns aí foi comemorada e para muitos lamentada aí nesses últimos anos, ela é o primeiro experimento totalitário da história. Depois você tem o nacionalsocialismo como um outro experimento totalitário diferente dentro da história. Mas o que é importante para nós aqui, isso deve ser notado, que muitas vezes quem estava na vanguarda da resistência ao totalitarismo no século XX foram cristãos reformados em primeiro lugar, depois cristãos luteranos e católicos. Nós não flertamos com regimes de exceção, sejam autoritarismos, muito menos totalitarismos, porque a gente sabe que nossa salvação não vem de regimes políticos. Esse talvez é a grande lição do século XX. O homem comum, a mulher comum passou a colocar sua fé no Estado, no partido, quando na verdade a nossa fé deveria estar em Deus. No século XX, o homem comum, a mulher comum começou a esperar do partido, do Estado, aquilo que em séculos anteriores se esperava somente de Deus: comida, proteção, bom encaminhamento, etc. Quarto ponto: nenhuma ideologia absoluta e nem pode ser confundida com o Evangelho. Quando pastores começam a usar a mensagem cristã para justificar a aderência a uma certa ideologia, esse homem já deixou de ser pastor, já deixou de ser um obreiro fiel. Pior, quando em vez de pregar a palavra sagrada, ele começa a pregar uma certa ideologia no lugar dessa palavra sagrada, igualando essa ideologia a valores do reino de Deus, outro mundo possível, outro tipo de clichê ou chavão, essa pessoa já deixou de ser um pregador digno do Evangelho. Como a gente aprende de uma famosa mulher do século XVII, escocesa, era nosso dever se levantar, pegar um tamboretinho e dizer: olha, devolve a minha pregação, a pregação da Bíblia, jogar o tamborete na cabeça daquele obreiro. Isso é uma história de uma presbiteriana escocesa, uma senhora chamada Geddes, quando isso aconteceu na Escócia, na igreja de John Knox, St. Giles, quando um pregador episcopal, os episcopais tentaram tomar o poder na Escócia, tentaram eliminar o presbiterianismo na Escócia. Esse homem chega no púlpito e começa a ler o sermão. Quando pregadores presbiterianos pregavam, muitas vezes temporalmente, expositivamente, aquela mulher, na época não tinham bancos na igreja, usava-se tamboretes, né? Aquela mulher fica indignada, pega o tamborete e diz: olha, eu quero meu presbiterianismo de volta, e acerta a cabeça daquele pastor com o tamborete. Ok? Quando Hitler assumiu o poder, o que Adolf Hitler queria era unificar a sociedade, colocá-la toda debaixo do que ele chamava de princípio da liderança. Lembra, o nacionalsocialismo era um totalitarismo, irmão gêmeo do comunismo leninista e stalinista, todos vindo do mesmo tronco. Como bom totalitário, o que Hitler queria é colocar o Estado acima de tudo e todas as esferas debaixo do Estado. O que Hitler fez? Começou a dominar a universidade, ele começou a dominar as leis trabalhistas, e não há nada capitalista no nacionalsocialismo. Toda a sociedade era regrada por ordens. Planejadores não conseguiam fazer uma planta de avião, uma planta de um carro blindado, sem passar pela autorização do próprio Adolf Hitler. Ele supervisionava mínimos detalhes de cada elemento que era feito para as Forças Armadas Alemãs. Há vídeos na internet, vocês podem ver isso, olhando um avião a jato e bagunçando o projeto daquele avião a jato, olhando um blindado.
não havia nada de capitalismo, nada de sociedade de livre comércio na Alemanha nacional socialista. Ele começa a dominar a família por meio de associações como a juventude hitlerista, um tipo de escotismo, onde o adolescente, o júnior, o pré-adolescente era doutrinado cedo nos ideais nacional-socialistas. Ele dominou a universidade. Martin Heidegger, um dos famosos filósofos do século XX, era ligado ao Partido Nacional Socialista, só tirou o bottom com a suástica do seu blazer apenas quando viu que a Alemanha perderia a guerra em 1944, e Hitler tentou dominar a igreja. Como? Na igreja alemã haviam 14 regiões eclesiásticas, luteranas e reformadas. As duas igrejas eram unidas ali na Alemanha. Primeiro ele unificou essas 14 regiões eclesiásticas, e depois ele partiu para, por meio de eleição, isso é típico, usar a democracia para destruir a democracia, por meio da eleição, por meio do voto. Ele tentou colocar o chamado bispo do Reich sobre toda a igreja, unificando e dominando toda a igreja evangélica na Alemanha. A história é longa, complicada. Eu resumo essa história no capítulo 5º do meu livro Contra a Idolatria do Estado, uma história que tem lições para ensinar para a gente hoje, mas Hitler não conseguiu dominar a igreja. Um dos pontos-chave da luta entre Hitler e a igreja evangélica é o Sínodo de Barmen, na Alemanha, quando luteranos e reformados, celebrando o Deus comum, o Salvador comum e a graça comum, eles prepararam e juraram lealdade à Declaração de Barmen. Um dos artigos da declaração diz o seguinte: rejeitamos a falsa doutrina de que à igreja seria permitido substituir a forma de sua mensagem e organização ao seu bel prazer ou de acordo com as respectivas convicções ideológicas e políticas reinantes. O que se rejeita nesse artigo da Declaração de Barmen é que a mensagem que vem de Deus, dada na Escritura, ela também é absoluta e deve ter supremacia dentro da igreja, uma igreja que quer ser cristã. Quando essa mensagem do Evangelho, do Cristo nascido da Virgem por obra do Espírito, que padeceu nesse vale de lágrimas que é a nossa vida, que foi preso, crucificado, morto, sepultado, ressurreto e assunto aos céus, quando essa mensagem que é dada por causa da nossa natureza pecaminosa, ela é eliminada do discurso cristão, você não tem mais igreja ali. E aí você tem que sair correndo daquele lugar. A igreja não tem o direito de mudar a sua mensagem. Em outro ponto da declaração de Barmen, os teólogos ali reunidos vão lembrar que o Estado não tem o direito de se meter na organização, na forma como a igreja se organiza, porque Hitler queria reorganizar a igreja para dominá-la por meio de um bispo apontado por si e eleito por fraude e por pressão social. Então, nenhuma ideologia absoluta, toda ideologia é relativa. Mesmo supostos bons princípios dessas ideologias são relativas. Deus é absoluto, a mensagem que Deus nos dá por meio da Escritura Sagrada é absoluta, e a igreja não tem o direito de mudar ou abrir mão desse absoluto. Então, o púlpito é lugar de pregação. Púlpito não é lugar de tentar regimentar pessoas para uma ONG, mobilizar pessoas para mudanças sociais. Isso tem seu valor, mas isso deve ser feito fora da comunidade cristã. Presta atenção, eu sou pastor. Quando pastores começam a mudar a forma, a mensagem, a estrutura da igreja e leva essa comunidade, ela deixa de ser igreja por meio dessa mudança, vocês não são mais pastoreados, vocês não são mais cuidados. Nós deixamos de apontar a vocês, como a imagem bonita do peregrino de Bunyan, o caminho da salvação. O que nós pastores começamos a fazer é usar e abusar de vocês. E vocês só têm lugar e só têm importância enquanto vocês são úteis para a nossa nova ONG. Ok? Esse é um ponto importante. Ninguém aqui pode ser enganado. Ninguém aqui pode ser tapeado. O lugar do pastor está amarrado no púlpito pregando a Sagrada Escritura. Só a Sagrada Escritura. E sua mensagem é central, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, foi sepultado, terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Essa ressurreição é corporal. Muitas testemunhas viram que Cristo ressuscitou. E só o Evangelho tem essa mensagem, só a fé cristã tem essa mensagem. Então, quando pregadores, teólogos começam a mudar essa mensagem, substituí-la por formulações ideológicas,
alguma coisa está profundamente errada naquela comunidade e periga essa comunidade deixar de ser igreja cristã de fato. Outro ponto aí, eu vou precisar correr um pouquinho aqui por causa do horário. Na esfera pública, nós agimos para o bem comum. Aqueles que servem na esfera pública, eles têm um outro chamado diferente do chamado do pregador, do teólogo, do professor cristão. Aqui nós buscamos unidade baseada na ortodoxia. Na esfera pública, aqueles que servem na esfera pública buscam o bem comum. Vá depois a Esther capítulo 10 e veja como é que termina a vida de Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da tradução. Ele é celebrado porque ele buscou o bem não só dos judeus, mas o bem de todos aqueles que viviam na Pérsia. Por conta disso, o político cristão, aquele que serve na arena pública, nos tribunais, nas casas legislativas, do executivo, ele tem uma liberdade que o pregador, o pastor, o teólogo não tem. Ele pode cerrar fileiras com não cristãos, ou mesmo com adeptos de outras crenças, para o bem comum. É isso que a gente chama de cobeligerância, e essa cobeligerância se dá por causa da doutrina da revelação geral. Todo homem, toda mulher tem alguma percepção do sagrado dentro de si. Deus preserva a verdade, beleza, integridade, originalidade, mesmo entre incrédulos. Então, o político cristão, aquela pessoa que serve na esfera pública, ela pode se aliar pontualmente, temporariamente, com outras pessoas para lutar, por exemplo, defesa da vida, defesa da família, defesa do casamento, defesa de liberdades como liberdade de culto, de expressão, etc, etc. Outro ponto. Por causa do pecado da sociedade, a república se torna não apenas o melhor sistema, mas o sistema mais viável. Sobretudo porque a noção de república é aquela que mais se aproxima dos ideais da Sagrada Escritura. Evangélicos, algumas vezes, vão dividir bem radicalmente o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, alguns evangélicos vão entender que o Antigo Testamento é a esfera da lei e o Novo Testamento é a esfera da graça. Tradição na qual foi criado, Batista, numa das suas declarações de fé, no seu preâmbulo, vai dizer que nós somos, diz a confissão, nós somos governados pelo Novo Testamento. Para a tradição reformada, somos governados por toda a Escritura. A noção de pacto é cara à tradição reformada. A noção de pacto lembra que há uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, quando nós nos voltamos ao Antigo Testamento, a gente tem muito a aprender de política. Por exemplo, o rei não era absoluto no Antigo Testamento. O rei estava debaixo da lei de Deus, e a lei de Deus funcionava como uma constituição para a nação de Israel. Como são medidos os reis de Judá em 1 Crônicas e 2 Crônicas? Reis ótimos, reis bons e reis que não eram como Davi, seu pai. Qual é o critério de avaliação desses reis? A lei constitucional. Mas você também tem as tribos que funcionam como estados. Você já tem um federalismo incipiente do Antigo Testamento. Quando Israel é reunificada por Davi, Davi só se torna rei de todo Israel quando ele recebe respaldo de outras tribos. Quando Deus rejeita reis no Antigo Testamento, quando esses reis deixam de ser aqueles que guiam o povo no campo de batalha, aqueles que são chamados a militar pela segurança do povo, mas eles querem ser sacerdotes. Por que Deus tira a bênção de Saul? Por que Deus envia o espírito maligno para Saul? Porque Saul 2 vezes quer fazer sacrifícios. Por que Uzias é atingido por lepra? Porque aquele rei, que era um rei bom, resolve fazer sacrifício. Não respeitou os seus limites. A realeza era importante em Israel, mas não era absoluta. Ela não podia tudo. Ela era limitada. Limitada pelas tribos, limitada pela lei, limitada pelo sacerdote, limitada também pelo profeta. Todas as noções que a gente tem hoje de constitucionalismo, de federalismo, não vem só da Grécia Antiga, de Atenas, por exemplo, mas vem também da Sagrada Escritura. Então, na verdade, a tradição reformada não defende apenas uma noção democrática de soberania popular, de a população ser o absoluto final para uma sociedade. O que a tradição reformada defende é que a república é o modelo mais viável, posto que nós temos nas páginas da Sagrada Escritura pistas e exemplos que fundamentam a noção de república. Então, o papel do pastor não é vir a público e dizer ao partido que ele vai votar, não é ungir um certo
candidato político como aquele candidato que a igreja deve votar, não é fazer aliança com um partido político e dizer que tal partido político é identificado com os valores do reino, que também não é definido. Esse não é o papel do pastor. Quando ele faz isso, ele está traindo o seu chamado. O papel do pastor é colocar diante da comunidade os valores que definem uma república e lembrar que a comunidade deve lutar para que esses valores sejam mantidos, porque sem república não há civilização. Quais são esses valores? Eu só vou ler eles aqui de passagem. Quais são esses valores que nós temos que defender, que são aqueles valores que definem uma república e que são valores que estão acima do debate partidário? E que lembram que o xingamento dos esquerdistas é pueril e tolo. Onde há fascismo nesses valores republicanos? Primeiro, os cristãos vão lutar para que haja uma ênfase nas funções primordiais do Estado. Ou seja, os governantes têm obrigação de zelar pela segurança do povo e a gente paga imposto por causa disso. Eu estou parafraseando livremente Romanos 13:7. Se você lembrar, Deus é supremo na passagem, é Deus que delega a autoridade humana nunca é chamada de poder, como se convencionou na linguagem política contemporânea. 3 poderes, a Bíblia nunca usa essa expressão para falar dessas autoridades humanas. Só Deus tem todo o poder, só Deus reina, só Ele é o Todo-Poderoso. Então Deus delega autoridade Deus dá uma autoridade subsidiária para que essas autoridades que recebem esse cargo de Deus, elas primeiro têm uma espada nas mãos. E na linguagem romana, a espada não é para fazer carinho. Não havia prisão na sociedade romana antiga. Quem vai em Roma pode visitar a prisão mamertina, onde Vercingetorix ficou preso, onde provavelmente Pedro e Paulo ficaram presos. A prisão era temporária na sociedade romana. A pessoa era julgada no tempo de prisão. Se ela era inocente, dali era libertada, recebendo algum indulto ou algum estipêndio do Estado. Se ela era condenada, ela podia ser executada ali mesmo, dentro da prisão, ela era garroteada, ou no caso de Paulo, era levada para uma das estradas ao redor de Roma, e ali era executada pela espada. Na linguagem do Novo Testamento, a autoridade constituída por Deus tem um monopólio da violência, para proteger os bons, para punir o mal já desse lado da existência. E não só isso, como eu já mencionei, Paulo vai usar 2 linguagens que são caras para a gente. A autoridade constituída é diácono e ministro daquele que faz o bem e premia aquele que faz o bem. E por isso a gente paga imposto. Se você ler de trás para frente o texto, por que você paga imposto? Por que você paga tributo? Porque a autoridade é sua serva, a autoridade é seu ministro, ele premia você quando faz o bem e te protege contra o mal e contra o fascínora. Então, nota, nem mesmo o apelo a pagar tributo a quem merece tributo é absoluto. Ele é condicionado ao fato de que essa autoridade é autoridade de fato. E como a gente sabe que essa autoridade é ordenada por Deus? Porque ela premia que ele faz o bem, ela recompensa aquele que faz o bem, ela protege aquele que faz o bem e pune o mal, pune o fascínora. Então, um primeiro ponto é que a gente precisa valorizar aquilo que é essencial ao Estado. E, gente, para mim é doido o que a gente vive aqui no Brasil. 60 mil mortos ao ano, segundo dados do Ministério da Saúde. Comentava com os irmãos que estavam me ajudando hoje aqui, lá em São Paulo já tem um placar comparando mortos na Síria com os mortos do Brasil. Já há 10 anos, essa taxa de homicídios não diminui. E num país em que parte da população foi desarmada por um referendo mal feito e, do outro lado, o Estado é completamente ineficaz para refrear a crescente violência que nós temos nas nossas cidades. Então, um ponto essencial é que nós devemos exigir, requerer de nossas autoridades que elas se concentrem naquilo que é essencial, absolutamente essencial, que é a proteção do bom e a punição do fascínora. E o que é mais louco é que nenhum dos nossos futuros candidatos nessa eleição vai ser um negócio, vai ser uma aventura. Vai ser bem interessante ver o que vai acontecer no final de 2018 no campo político brasileiro, mas os caciques políticos, nenhum deles trata de violência como tema essencial. E, gente, se a violência não é coibida, não adianta ter educação de qualidade, não adianta ter saúde de qualidade. Eu vim do Rio de Janeiro, fui pastor no Rio de Janeiro,
tanto no asfalto como na favela, como se dizia no passado. E já naquela época, final dos anos 2000, meados dos anos 2000, médicos já eram treinados com medicina de guerra para cuidar de gente ferida por tiro de 7,62, tiro de 9 milímetros. Como é que você consegue ter paz social se a violência não é frontalmente combatida? Como é que você consegue ter educação de qualidade se a escola é fechada porque os traficantes começaram a trocar tiros na porta da escola? Uma questão básica, e talvez seja a questão mais básica que é dada no Novo Testamento quanto aos deveres do Estado, a proteção do bom, a recompensa do bem e a punição do mal. Segundo ponto, o cristão vai defender a centralidade do contrato social, aquele acordo entre os membros da sociedade pelo qual reconhecem a autoridade sobre todos de um conjunto de regras e uma estrutura protetora de responsabilidades mútuas que é a Constituição, a qual limita o poder, organiza o Estado e define direitos e garantias fundamentais. Os justos valores constitucionais refletem a lei de Deus dada no Sinai, que é importante para a tradição reformada. Nós não colocamos em oposição lei e graça. A lei e a graça têm valor permanente no Antigo e no Novo Testamento. E a lei tem pelo menos 3 funções para a tradição reformada, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Então, a Constituição é um valor para nós. O que nós queremos é ser políticos e servidores que honrem a Constituição. Sem Constituição só há barbárie. Sem Constituição não há salvação para nós na esfera civil, na esfera pública. Como os socialistas podem acusar os reformados de serem fascistas? O que nós queremos é que todos estejam debaixo desse conjunto de valores, que aqueles nossos servidores civis que juram lealdade à Constituição permaneçam fiéis à Constituição e, se violarem os justos princípios constitucionais, que paguem também o preço pelo que fizeram. Terceiro valor que a gente tem que defender quando a gente pensa em república: a gente luta pela limitação e extensão do poder do Estado, pois, com base nas Escrituras, entende-se que o governo não tem autoridade para estabelecer impostos exorbitantes, redistribuir propriedades ou renda, ou confiscar depósitos bancários. Chega até a ser risível no nosso debate, né, dizer que Fernando Collor de Mello era um conservador ou era um adepto da direita. Quem viveu aquela época de confisco deve lembrar, isso é típico de regimes autoritários, típico da esquerda. Quando a gente pensa em carga tributária, e a gente vai para o Antigo Testamento, nós lembramos que o dízimo no Antigo Testamento é um padrão para impostos. O dízimo era recolhido para sustentar levitas, sustentar o templo e sustentar os pobres em Israel. E alguns eruditos têm apontado que, na verdade, o dízimo não era só 10%, o dízimo chegava a quase 23,3%. Então, quando nós debatemos, por exemplo, carga tributária, a gente pode voltar ao Antigo Testamento e perguntar: o Antigo Testamento tem alguma indicação, tem alguma direção para algum valor racional de carga tributária? Ok, você tem aqui um valor razoável de 23% que é dado ao governo, para que esse governo use, no caso, lá atrás do Antigo Testamento, para ajudar os levitas, para sustentar o templo, as festas e para apoiar os pobres. Nós chegamos a uma carga tributária de, pelo menos no papel, 40% aqui no país. Se nós formos pensar nos tributos em cascata que nós pagamos quase 50% de tudo que nós arrecadamos como imposto, devolvemos como imposto ao governo. Para receber o quê? O que nós recebemos em troca? Qual o benefício que nós recebemos? O imposto, então, se torna um tipo de tributação que empobrece a nação, porque, na medida que a carga tributária não diminui, nós temos menos circulação de bens e produtos, nós temos mais pessoas tendo menos acesso a bens e produtos de qualidade. E aí? O que acontece? Cheguei essa madrugada dos Estados Unidos. E segunda vez que eu vou esse ano lá, a trabalho, e por onde você quer que você ande, você tem placas: contrata-se, contrata-se, contrata-se. Por quê? Porque se cortou tributos. Trump, tão vilipendiado aqui no Brasil e nos Estados Unidos também, CNN, Trump todo o tempo, 100% ali, cortou tributos, aqueceu a economia. Então, quando nós pensamos na Sagrada Escritura,
e ela, recebendo-a como palavra de Deus, que é o Todo-Poderoso, nós já temos algum dado para debater um valor racional para a carga tributária, que não empobrece a população, não mantém uma população em pobreza, ao mesmo tempo que não devolve serviço de qualidade à população. Outro ponto, nós lutamos pela separação e cruzamento fiscalizador entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, para que nenhum poder acumule poderes absolutos e para que sempre haja entre os poderes separação, independência e harmonia. O crente reformado, pastor reformado, não está no púlpito para dizer, olha, vocês têm que votar no partido tal, olha, Deus apontou o candidato tal como candidato do povo de Deus. Se ele fizer isso, ele traz o chamado dele. Mas o pastor, ele é chamado a denunciar, por exemplo, tributação excessiva. Calvino fazia isso em Genebra. Ele denunciava de púlpito quando na feira eram usados pesos fraudados. Alguns de seus colegas, inclusive, falavam do nome das banquinhas onde os pesos fraudados eram usados. Mas também é nosso dever lembrar que deve haver divisão de poderes. E essa divisão de poderes nasce na reforma. Eu vou ler daqui a pouco a passagem bíblica, mas você pode anotar na sua Bíblia Isaías capítulo 33, verso 22. Foi um texto básico para se entender que só Deus é o Todo-Poderoso e que nenhum ser humano é chamado para ter poder sobre o outro. Antes é chamado para servir o outro na esfera pública. O texto vai lembrar que somente Deus é rei, somente Deus é legislador, somente Deus é juiz. A partir desse texto, então, os reformados lá no século XVI, século XVII, entenderam que nenhum ser humano pode ser rei, legislador e juiz. Esse é o sonho do totalitário, é o sonho do ditador. Ele, na pessoa dele, ter esses três poderes. Os reformados vão dizer, para que uma sociedade seja civilizada de fato, esses poderes têm que ser divididos e tem que ter um elemento de fiscalização, de peso e contrapeso entre os poderes, e os poderes têm que ser independentes. Então, nesse sentido, para nós aqui no Brasil, é uma anomalia quando os juízes são indicados também por políticos, como no STF. Se nós fôssemos de fato um regime republicano, até mesmo juízes e procuradores seriam eleitos pela gente. E o juiz, ele cumpre seus deveres, então ele vai ser eleito novamente. Se ele deixa de cumprir seus deveres, ele é mole, ele não é um bom juiz, ok, então ele não é eleito, ele vai ser promovido para povo de novo. O mesmo procurador, se ele não ataca de forma direta violência, etc. e tal, se ele é um tipo de engavetador, ele não é mais eleito para aquele cargo. Ele tem que mostrar serviço, ele tem que mostrar para o que veio na sua esfera, na esfera delineada para ele, e por isso ele é eleito para isso. Outro ponto. O papel do Estado não é igualar a todos, mas sim dar oportunidade de ascensão social a todos, investindo em educação e promovendo serviços médicos de qualidade. Quando o Estado tentou igualar as pessoas, ele terminou matando 100 milhões de pessoas no século XX. Se você somar o nacionalsocialismo, 120 milhões de mortos no século XX, quando o Estado tentou igualar pessoas. Como um dos comunistas disse, não lembro se foi Stalin, tentando justificar, por exemplo, os expurgos que ocorreram na União Soviética antes da Segunda Guerra Mundial, você não pode fazer omelete sem quebrar ovos. A ideia desses homens demoníacos é que você iguala a sociedade a qualquer preço. Mas isso não é o papel do Estado. O papel do Estado, ao coibir a violência e também oferecer uma boa educação e boa saúde, é dar oportunidade igual a todas as pessoas para que essas possam ascender socialmente. Outro ponto que nós devemos defender como ponto importante para a República, nós devemos defender associações e organizações voluntárias que promovam a justiça em todos os aspectos da vida, especialmente aos marginalizados e oprimidos. E aqui a gente também não fica sem direção. A Bíblia delineia para a gente quem é o vulnerável, o órfão, a viúva, o estrangeiro, o que sofre a violência, o pobre. Esses são aqueles que devem ser atendidos pela sociedade de forma mais ampla, por meio de organizações e associações voluntárias. Um ponto importante aqui. Quando nós transferimos toda a responsabilidade de minorar sofrimento e mal na sociedade, o Estado ou até mesmo a igreja, nós estamos incorrendo no erro de dar poder demais à organização sobre outras.
O que nós precisamos é fomentar entre as pessoas o interesse de crentes aqui se unirem, abrir uma escola, abrir um orfanato, abrir um hospital. E, gente, algo que milita contra, algo que denuncia nossa mediocridade como evangélicos, quais foram as últimas universidades, escolas, educandários que foram abertos por evangélicos do país? Neil Ferguson, num livro dele chamado A Grande Degeneração, ele lembra que entre o final do século XIX e o começo do século XX, só em Manhattan haviam mais de 200 associações voluntárias abertas por cristãos. Escolas, bibliotecas, bancos, ginásios esportivos, ginásio de natação, berçários. Aí no ano 2000, de mais de 200 organizações fundadas no final do século XIX para os anos do século XX, só estavam abertas 4 associações dessas. Obviamente, então, as pessoas vão esperar tudo do Estado. Por quê? Porque as pessoas, os cidadãos, não estão se organizando para ajudar o bem comum. Estão transferindo toda a sua responsabilidade ou para a igreja, ou pior, também para o Estado. Então a gente precisa valorizar aqueles crentes que estão se unindo para abrir escolas. Isso tem que ser apoiado pelas igrejas, tem que ser apoiado pelos irmãos e irmãs da fé, crentes que estão abrindo hospitais, etc., bibliotecas. Esse tipo de esforço tem que ser valorizado e esse esforço nasce de igrejas, de fato, saudáveis. Mais um ponto aqui. Nós devemos promover o que a gente chamaria de ética protestante do trabalho, que é um conjunto de virtudes econômicas fundamentadas na Escritura: honestidade, pontualidade, diligência, obediência ao 4º mandamento, 6 dias trabalharás, obediência ao 8º mandamento, não furtarás, obediência ao 10º mandamento, não cobiçarás, reconhecendo que a ênfase no trabalho produtivo origina-se da Bíblia e da Reforma. Para nós, diferente de alguns, principalmente católicos, o trabalho não é fruto da queda. O trabalho já é dado por Deus antes da própria queda. É ordenado aos nossos primeiros pais a dar nome aos animais do campo, a criar família. O trabalho é sancionado na Bíblia. O trabalho é uma bênção na Sagrada Escritura. Sobretudo, todo tipo de trabalho legítimo. Na Idade Média, somente o trabalho intelectual era valorizado, o trabalho manual era desvalorizado, era visto como intrinsecamente inferior ao trabalho intelectual. Esse tipo de noção entrou no nosso DNA. Do outro lado, também é presente no nosso meio a noção de que muito estudo deixa a pessoa maluca, um paroxismo, né? Não dá para explicar Brasil para iniciantes, como disse Vinícius de Moraes, o Tom Jobim, não lembro agora qual deles. Mas o fato é que na Sagrada Escritura o trabalho é valorizado. O trabalho duro é valorizado. O trabalho disciplinado, honesto é valorizado. Todo tipo de trabalho. A famosa frase de Lutero, que eu volto e meio leio para a minha congregação, que Deus honra tanto o pregador, como o advogado, como a dona de casa, como o arquiteto. E se esses fazem o que fazem para a glória de Deus, o trabalho deles é um trabalho digno. Todo trabalho é sancionado por Deus, todo trabalho é valorizado. Então esse é outro ponto que a gente precisa afirmar como um daqueles valores definidores da República. Outro ponto aí, nós defendemos o direito à propriedade privada como algo fundamental, como ensino fundamental, que é relativizado em nossa Constituição. Esse é outro ponto importante, mas ainda é um mandamento para nós: não matarás. É um mandamento para nós: não cobiçarás. E em muito dessas visões ideológicas que questionam a propriedade privada, que também é uma salvaguarda contra o autoritarismo ou totalitarismo do Estado, está a inveja e a cobiça. Outro ponto: a alternância do poder civil, a qual impede que um partido ou autoridade se perpetue no poder, assim como a defesa do pluralismo político e partidário. O que a gente precisa lembrar aqui é que muito do nosso jogo político é uma ficção. 2 estudiosos do Rio Grande do Sul defenderam a tese de doutorado, e o ponto deles é que PMDB, PSDB e PT são um tipo de Estado cartel. PMDB, ou agora MDB, né, dando a base de sustentação do partido cartel, e os outros 2 partidos se alternando e usando seus chavões e clichês, como, por exemplo, se o Partido da Social Democracia Brasileira fosse partido de direita.
Fernando Henrique Cardoso nunca foi um político de direita conservadora no modelo anglo-saxão. Aliás, quando se debateu a Constituição de 1988, foi o presbítero Cabreira que descobriu isso, lá de São Paulo. O único deputado que se opôs à menção de que nós somos uma nação debaixo de Deus e que haveria a Sagrada Escritura na Câmara Federal foi Fernando Henrique Cardoso. Ele exigiu que fosse colocado a voto, e ele foi vencido ali. Difícil tratar um homem desse como um conservador, como um liberal no padrão europeu, muito ao contrário, ele reflete valores da terceira via europeia, da social-democracia europeia. Então a gente tem que lutar para que haja de fato alternância de poder, haja de fato outros partidos do espectro, ou outros lados do espectro político, representados por partidos também, e a gente deve celebrar essa alternância de poder. Uma das belezas da alternância de poder é que o radicalismo de parte a parte é impedido. Quando você tem, de fato, alternância de poder num país, Partido Social-Democracia, um partido conservador, eles vão se alternando, eles vão ter que negociar. Isso é uma das belezas do regime republicano democrático. Okay? Um último ponto aqui, a gente luta pela garantia das liberdades individuais, por meio de regras de conduta que resultam em liberdade de culto, expressão, associação e imprensa. O cristão, desde o século XVII, o protestante, o reformado protestante, se tornou um campeão da liberdade de expressão total. E é interessante, eu lendo a pesquisa, alguns dos países mais conflagrados, e a gente começa a notar isso no Brasil, mais divididos, são justamente países onde a liberdade de expressão completa é cerceada. O que eu estou querendo dizer aqui é que a gente deve dar liberdade para qualquer pessoa falar bobagem. Eu entendo, por exemplo, aqui no país, que símbolos nacional-socialistas devem ser proibidos, e são, mas também símbolos socialistas deveriam ser proibidos também. Você vai para a República Tcheca, Bulgária, Hungria, símbolos socialistas são proibidos e criminalizados nesses países. Ambos foram mal sem par do século XX. Mas, do outro lado, se pessoas devem se responsabilizar pelo que elas falam, se ela falou uma bobagem que seja processada, que responda diante da lei pela bobagem que ela falou, do outro lado, a liberdade de expressão é um valor que a gente deve valorizar. A gente deve lutar por isso. Mesmo inimigos da fé cristã não devem ser cerceados de falar. Eles devem falar. Se eles falarem o que não convém, o que viola as regras justas da Constituição, então que ele seja processado, que ele responda diante do tribunal. Mas liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de imprensa são valores que a gente luta para que elas sejam mantidas. Eu podia continuar falando sobre voto distrital, mas vou parar aqui. O meu ponto, principalmente nessa última sessão, é que, mais uma vez, o tema é púlpito e política. Não se deve usar o púlpito para sancionar partido político, candidato político. Isso é uma perversão do chamado dos pastores e também da reunião que é o ajuntamento que é a igreja. Mas, do outro lado, pastores, a partir da Sagrada Escritura, devem não só valorizar, mas defender a República e todos os elementos que fazem parte dessa noção, que se não é melhor, a gente está debaixo de pecado, ainda que a gente receba a graça, então nossas visões políticas também refletem essa tensão da queda, mas se não é aí a melhor que há, ainda assim está acima de todas as outras possibilidades políticas que a gente tem, que são dadas para a gente aí, seja autoritarismo, totalitarismo, anarquia, democracia e etc. e tal. Então, o papel do pastor é, junto com a comunidade, zelar que, independente do partido da pessoa que esteja no poder, os valores da República permaneçam. Fora deles, uma civilização. E essa é a grande lição que a gente deveria aprender do século XX e do começo do século XXI. E se você também notar, a noção da República só é mantida de fato quando Deus é absoluto. Quando Deus sai de cena, como a gente vê nos Estados Unidos hoje, a República entra em colapso. Então, o que se intentou, o bipartidarismo, como uma forma de refrear radicalismo da sociedade, simplesmente dividiu a sociedade americana entre vermelhos e azuis. E é uma divisão que, sem Deus, não tem como ser sarada. É uma divisão que parece caminhar para ser irremediável. 2 pontos finais aqui para a gente refletir. Primeiro, a oração e a paz na sociedade. É nossa obrigação orar e interceder pelos nossos governantes.
Como Paulo diz, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade, pois isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O todos aqui implica os reis e príncipes, aqueles que têm autoridade sobre nós. É nosso dever orar por aqueles que estão tendo essa autoridade delegada à população. Então, nós devemos orar por esses em nossas reuniões de oração, terça ou quinta, eventualmente no próprio culto a gente deve orar por essas pessoas. Como Paulo diz, nós devemos orar por essas pessoas para a gente ter paz na sociedade, ter vida tranquila e serena com toda a piedade e honestidade. E por fim, uma nota aí sobre a salvação e a paz na sociedade. O Estado não é a solução para a sociedade, não é a solução última para a sociedade, pois o melhor que o Estado, um Estado justo, pode fazer é refrear a injustiça causada pelo pecado. E aqui eu não estou pensando apenas na coibição da violência. Diminuição do abismo social, etc., também implica uma ação do Estado. Mas a salvação não vem do Estado. A salvação somente é encontrada em Deus e em Jesus Cristo. Portanto, o papel da igreja é proclamar que essa salvação, ou proclamar essa salvação como uma única solução final para a sociedade. E aí vem o texto que eu mencionei. Porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, Ele nos salvará. Todo poder pertence a Deus. Como eu disse no começo, para nós, para a tradição reformada, só Deus é o Todo-Poderoso, só Deus é onipotente, só Deus é juiz, só Deus é legislador, somente Deus é rei. Nossa salvação não vem do Estado, não vem de experimentos políticos, não vem de pessoas carismáticas, políticos carismáticos. Nossa salvação vem somente de Deus e do seu Messias. Vamos orar, depois os irmãos estão com a palavra. Senhor Deus, só Tu és Deus, eterno, cheio de graça, misericórdia, presente em todo o universo, em todos os quadrantes do universo, o Deus que conhece tudo exaustivamente, toda a realidade está aberta diante de Ti. Deus, só Tu és Rei, só Tu és o soberano, e Tu comandas céus e terra por Teu Filho, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ó Deus, Tu que vem a nós na Tua santa palavra, na Tua palavra inspirada, na Tua palavra que é a autoridade final, o último juiz de toda controvérsia, ó Deus, fala a nós, dirige-nos também nessas questões políticas e públicas. Deus, não deixa a gente sem direção, o Senhor que tem tanto nos ensinar em Tua palavra, não deixa a gente sem direção também nessa esfera. Sobretudo, ó Deus, ajuda-nos a Te confessar como único Rei, como único Senhor, como único que é digno de culto também na esfera pública. Perdoa-nos, ó Deus, se nós temos endeusado e idolatrado o Estado. Perdoa-nos, ó Deus, se nós temos colocado nossa confiança em políticos. Perdoa-nos, ó Deus, se nós temos, muitas vezes, procedido mal com outros irmãos por causa de paixões partidárias. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes somos tomados de ira e agimos baseado na ira, achando que da ira pode suscitar uma sociedade mais justa. Deus, ajuda-nos a colocar nossa esperança e nossa fé somente em Ti. Dá-nos discernimento também na política, também na esfera pública. E, ó Deus, ajuda-nos sobretudo a confiar que é por meio do derramamento do Teu Espírito, por meio de um grande avivamento, que o Senhor pode não só santificar a Tua igreja, mas mudar a sociedade profundamente, ajudando-nos a ver uma sociedade mais justa, mais igualitária, com menos violência, uma sociedade marcada pelo Teu shalom, pela Tua paz, a paz que vem de Ti. Ó Deus, ajuda-nos, se for da Tua vontade, a vermos isso em nossa geração. Ajuda-nos, ó Deus, a lutar para vermos isso em nossa geração. Dá-nos a força, a garra, o discernimento, calcados somente em Tua palavra, tão somente em Tua palavra, para que a gente veja uma mudança em nosso país, uma mudança para melhor. Nós imploramos tudo isso em nome de Jesus, que tem o cetro, que esmaga todo aquele que se opõe a Ele, que pisa e destrói os reinos desse mundo que se levantam contra o Teu Filho, o único Messias, o único Rei, em nome dEle que nós oramos. Amém.